Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que legal, né? Hoje a nossa aula vai ser ciências. Vamos falar um pouquinho sobre corpo humano, né? Vocês aprenderam que corpo humano se divide em três partes: cabeça, tronco e membro, não é isso? Lembram? Mas hoje nós vamos falar tão somente do tronco, ó, daqui do pescoço para baixo. Cada aula de ciências vamos estar falando um pouquinho depois sobre a cabeça e depois sobre os membros. Vamos por etapa. No livro de vocês, eu vou ver a página que está no livro de vocês, tá bom? Para poder passar para vocês. Então, meus amores, no livro de vocês, este conteúdo está na página 261, tá ok? Lá vocês vão acompanhando a aula e vendo direitinho. E aquela coisa que eu falo sempre, se quiser fazer pesquisa, faz pesquisas também para reforçar o assunto, tá bom? Porque a aula do vídeo é um pouquinho curta, mas vamos lá. Aqui, esse desenho aqui está aí no livro de vocês, na página 261. Então, no tronco, na parte do tronco, aqui nós temos o pulmão e o coração, que fica aqui nessa parte mais de cima do nosso corpo, né? Que esses são responsáveis pelo sangue e pela nossa respiração, tá bom? Já daqui da parte do peito para baixo, nós encontramos o fígado, o estômago, os rins, o intestino grosso e o intestino delgado, tá bom? E aqui a bexiga também, tá aí no livro de vocês. Aqui no desenho não coloquei, mas tem no livro de vocês a bexiga. E eu vou estar falando aqui sobre a bexiga também, tá bom? Vamos começar falando sobre os pulmões. O que são os pulmões? Vocês estão vendo essas duas maçãs, essas tipo duas espumas aqui, uma de cada lado? Esses são os pulmões. Nós temos dois, ok? Um de cada lado. São dois os pulmões. Qual é a função dele para o atleta? Para que os pulmões servem? Vamos ver. Eles recebem o ar carregado de oxigênio e expulsam o ar cheio de dióxido de carbônico. São constituídos por milhões de sacos de ar chamada alvéolos. Esses alvéolos, vocês vão aprender isso no 4º ano, tá bom? Eu só botei só para vocês ficarem sabendo que essas espumas aqui, vocês estão vendo aqui por dentro, são sacos de ar. É aqui, ó, o ar entra, não é isso? Pelo nosso nariz. E esse saco de espuma que tá aqui vai purificar ele, vai limpar ele, para ele poder estar saindo pela nossa boca, não é? É por isso que nós não devemos ficar de boca aberta. Por quê? Porque o ar que entra, ele vai entrar e os sacos aqui, os alvéolos, eles vão purificar para ele sair. Então, o ar que sai é aquele ar que não é bom para o nosso organismo. É o ar cheio de dióxido de carbônico, ou seja, o gás carbônico, né? Entra o oxigênio, que é bom, e sai o gás carbônico, que não presta para o nosso organismo. Então, esses são os pulmões. Quantos são os pulmões? 2, não esqueçam. Vamos para o próximo. O coração. Ó, gente, vocês estão vendo? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo que ele é todo redondinho, todo bonitinho? Vamos ver a função do coração. O que é o coração? É um músculo potente que, batendo no seu ritmo certo, empurra o sangue para todo o nosso corpo. Então, presta atenção aqui. Batendo no seu ritmo certo. Porque o coração, ele tem um ritmo certo de bater. Ele tem o tempo certo, o batimento, quantos batimentos eles podem fazer. O batimento é 90 batimentos por adulto. Então, o ritmo certo dele. Você pode fazer com que o coração bata mais rápido ou bata mais devagar? Não, ele trabalha sozinho. Lembra na outra aula que eu falei de músculo voluntário e involuntário? Então, o coração ele trabalha sozinho, ninguém pode mandar nele. E ele é potente é um músculo potente, né? Isso aqui, ele é coberto dessas veiazinhas que vocês estão vendo aqui, ó. São elas que transmitem o sangue para
todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, se você observar, ó, olha para o seu braço, vocês vão ver várias veiazinhas no seu braço. Por essas veiazinhas que tem nos braços, passa o sangue que sai, o coração vai batendo e vai empurrando o sangue para todo o nosso corpo, tá bom? Vamos ver o fígado. Ó, gente, ó, o fígado parece uma cenoura, não é? Vamos estudar um pouquinho sobre o fígado. O fígado é cerca de 4 vezes maior que o coração. Nem parece, né? Mas é. Ele purifica o sangue e transforma, armazena e distribui alimento pelo corpo. Então, o fígado, gente, é um órgão muito importante. Por quê? Porque é ele que purifica o sangue, né? E armazena, distribuindo alimento para todo o nosso corpo. Então, nós devemos ter uma alimentação saudável. Para quê? Para que os nossos órgãos estejam saudáveis, porque um precisa do outro para poder estar trabalhando bem. Se você tem uma alimentação saudável, rica em frutas, em verduras, todos os seus órgãos vão estar trabalhando perfeitamente. Cada um vai fazer o seu trabalho perfeito, você não vai ter problema nenhum, ok? Vamos para o outro órgão, o estômago. Olha aqui, o estômago. Vamos ver qual é a função do estômago. No estômago, devido à ação do suco gástrico, um dos movimentos desses órgãos, os alimentos transformam-se em partículas cada vez mais pequenas. Como é que o estômago trabalha? O estômago trabalha tipo um liquidificador. Um exemplo, tá, gente? O alimento que vocês comem vai lá pro estômago e ali ele vai, ó, triturando para formar pequenas partículas, cada vez mais pequenas. O alimento vai ser transformado em pequenas partículas. Veja quando vocês estão com a fome, quando a gente passa muito da hora de comer, ou quando a gente está na rua, tá em um médico que não leva um lanche, que a gente passa da hora de comer. O que é que acontece primeiro? Não dá logo uma dor de estômago? Sim, dá logo uma dor de estômago. O estômago fica doendo, por quê? Porque ele precisa de alimento para poder trabalhar. Se ele não tiver alimento, ele não vai trabalhar, ok? Ele não vai ficar trabalhando normal. Ele precisa do alimento para poder trabalhar. E esse alimento que nós ingerimos, ele próprio vai transformar em pequenas partículas, tá bom? Vamos ver os rins. Vamos ver os rins. Ok, os rins. Os rins são os principais órgãos excretores do corpo humano. São responsáveis pela produção de urina, que contém resíduos expelidos pelo organismo e controla a quantidade de água e de sais minerais do sangue. Ó, gente, são 2 os rins. Fica um de cada lado. Esses rins, a função dele é isso aqui, ó. Eles são responsáveis, são os principais órgãos excretores do corpo. São responsáveis pela produção da urina, contendo resíduos expelidos pelo organismo e controla a quantidade de água e sais minerais do sangue. Então, para esses rins funcionar bem, nós precisamos estar fazendo o quê? Ingerindo bastante água, não é isso? Quantos litros de água temos que beber ao dia? Alguém sabe? A mamãe já falou para vocês? Cada um de nós devemos beber ao dia 2 litros de água para poder os nossos rins estar funcionando bem. Ele vai limpando o nosso organismo e na nossa urina, quando a gente vai fazer urina, sai tudo aquilo que não presta para o nosso organismo. Os rins vão, ó, botando para fora através da urina. Por isso que nós devemos ingerir bastante água. Quanto mais líquido, quanto mais água você ingerir, os seus rins vai trabalhar, ó, melhor, ok? Vamos ver o próximo órgão, o intestinos. Vamos lá? Os intestinos também são 2, igual que aos rins. Vamos ver? O intestino delgado e o grosso é um tubo com cerca de 8 metros de comprimento. Através do intestino delgado, os alimentos passam para o sangue.
Então, o que é que acontece? Aí no livro de vocês vão ver que tem, parece, gente, um monte de macarrão junto, um monte de corda. Quando você pega uma corda grossa, que você junta, faz aquela junção da corda, o nosso intestino é assim, ele parece um monte de corda junto, um monte de macarrão. No livro de vocês, observe aí que vocês vão ver. Ele é assim mesmo, são várias cordas, várias figuras dessas assim, ó, junta. Tipo aqui como tá esse rosa aqui, é assim mesmo. Então, a função dele é o quê? Vamos ver de novo? Com a cerca de 8 metros de comprimento, através do intestino delgado, os alimentos passam pelo sangue. Então, é aqui que é transformado todo o alimento e os sais minerais também. E a mesma coisa que eu falei da urina. A mesma coisa que eu falei da urina. O que não presta sai, né? Os intestinos faz todo o trabalho. Os sais minerais que prestam pra gente fica, e as proteínas, tudo de bom para o organismo fica, e o que não presta para o nosso organismo, eles botam para fora. Através de quê? Através de... Isso, através do intestino grosso, né? Bota para fora através das fezes, né? Sai aquilo que o nosso organismo não precisa, aquilo que o nosso organismo não usa, não vai fazer bem pra gente. Eles botam para fora do nosso corpo através das fezes, tá bom? Vamos ver o outro órgão, a bexiga. Eu acho que aí no livro de vocês não tem o desenho da bexiga. Não tem, o corpo humano não tem o desenho da bexiga aí. Mas eu botei, parece uma pera, não é? Tá vendo que parece uma pera? Vamos ver. A bexiga é um saco com muitos músculos que podem armazenar a urina vinda dos rins. A bexiga fica onde? Aqui, bem no pezinho da nossa barriga, fica a nossa bexiga. Quando a gente está bem apertado, com vontade de fazer xixi, que a gente fica se segurando para fazer xixi, se você botar a mão, você vai ver que forma uma rodinha, uma bolinha, uma perinha, ou seja, um saco. Quando você estiver muito apertado, bote a mão no pé de sua barriga, que você vai ver, ó, aquilo redondinho, fica tipo um saco, né? Porque ele é um saco. Aqui a figura tá parecendo uma pera, mas na verdade ele é um saco, com muito músculo, que armazena a urina vinda dos rins. Então, o que é que faz? Os rins, o líquido que você bebe vai para os rins transforma, tira sais minerais, tira tudo que presta para o seu organismo, e o que não presta para o seu organismo, ele joga para a bexiga, tá vendo? Ele joga para aqui, e na bexiga é que vai expelir. Quando você tiver com a bexiga bem cheia, aí sim você vai botar para fora todo o que não presta, todo o seu organismo, tudo que não presta para o seu organismo, vai sair através da urina. Tá bom? Esse assunto é muito grande, muito comprido, mas se vocês pegar o livro, ler direitinho, fazer pesquisa, vocês vão aprender direitinho. Se vocês forem estudando cada órgão em um dia, em uma tarde, quando tiver as coisas avaliativas, as provas, o teste avaliativo, você vai fazer de boa, tranquilo, tá bom? O importante é você ler o assunto e procurar outros meios de leitura também. Lê no seu livro e faz outras pesquisas também. Agora, na sua série, tá bom? Para você não ir além, vá no seu livro, veja quais é os órgãos que tem no seu livro, são esses aqui que eu falei, e você vai estudar só o que tiver no seu livro, não precisa estudar outros órgãos, porque os outros vocês vão ver lá no 4º ano, tá bom? A nossa aula de hoje foi sobre o tronco, ciências, e sobre todos esses órgãos que fazem parte do nosso tronco, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.